dos irmãos. Porque quanto mais você abre a Bíblia para ler, para acompanhar, mais você vai ter facilidade de decorar o texto e depois identificar onde está o texto. Tá bom? Então é muito importante. Deus abençoe, para a glória do Deus Todo-Poderoso, a nossa irmã. Eu esqueci o nome da irmã. Deus abençoe, seja muito bem-vindos. Hoje estou feliz, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Receba o nosso abraço e volte sempre. Amém? Queridos, o primeiro texto que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3. Não é isso? Se os irmãos observar esse texto que o apóstolo Paulo ele está deixando bem claro e objetivo dentro dessa narrativa, a gente vamos ver a função de cada um dos servos do Senhor. A gente vamos encontrar no versículo 6 a respeito de uma planta, né? Aquele que planta, aquele que faz a obra. E a Bíblia vai dizer assim: eu plantei. Eu plantei. Quem plantou? Quem é que está dizendo isso? Quem é esse aqui que plantou? Oi? Paulo estava dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então nós vamos observar que existe no texto sagrado, na Bíblia, que cada um tem uma função dentro do reino de Deus. Uma função. Paulo planta. Mas se você planta e não tem quem regue, não vai funcionar. Então, quem trabalha na área da agricultura vai identificar, minha querida irmã, que quando alguém planta, tem que ter um cuidado na plantação. Então, vai ter aquele que vai ter que regar, vai ter aquele que vai ter que cuidar. Porque você planta, mas se não tiver quem regue, não vai frutificar. Aquela plantação não vai dar certo. E no sentido espiritual, você prega a palavra de Deus, você ganha almas para o Senhor. Mas se não tiver uma pessoa preparada, qualificada e chamada por Deus para regar aquela vida, não haverá um crescimento na vida daquela pessoa. É por isso que tem pessoas que não crescem, passam anos e anos dentro de igreja e não conseguem evoluir nada. No sentido do conhecimento bíblico, no sentido da palavra de Deus. Porque alguém plantou a palavra, aquela pessoa, o Espírito de Deus convenceu aquela pessoa se converteu, mas não teve um líder preparado para regar, para que houvesse um crescimento. Então aquela pessoa estacionou. Então passa-se ano, entra-se ano, 15, 10, 20, 30 anos, e aquela pessoa não evolui nada na vida, permanece na mesma coisa. Por quê? Porque falta uma liderança preparada para regar. É por isso, meus irmãos, que nós temos que ter uma observação. Tem gente que não observa isto. Pensa, em todo lugar Jesus está enganado com isso. Está enganado com isso. A própria Bíblia vai relatar no livro de Apocalipse, a igreja por nome Filadélfia. Jesus estava na porta, fazia assim, capítulo 3, 21. Esse que estou à porta e bate, se alguém abrir, eu entro. Por quê? Porque Jesus estava do lado de fora. Então, meus irmãos, se não tem uma liderança preparada para ensinar, você nunca vai evoluir, nunca vai crescer. Agora eu quero dobrar a atenção dos irmãos para aqui, para mim. Olha aí para que a minha voz dê para terminar, porque vocês já estão vendo que a voz já está cortando novamente. A informação está muito forte, mas vamos lá. Então, observe comigo que isso é muito importante os irmãos conhecerem. É importante, porque um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento? Então você precisa entender, o ser humano tem que entender que o crescimento na vida dele não é pelos seus méritos, mas é Deus que dá o crescimento. Glória a Deus. Porque tem pessoas que colocam eu em si, não, eu que consegui, foi pela força do meu braço. Irmão, quem somos nós? Se Deus não der o crescimento, tu não sai do lugar.
Então o crescimento, mas dobre atenção, Deus só dá o crescimento se alguém plantar e se alguém regar. Porque não tem como crescer aquilo que não é plantado. Não tem como crescer aquilo que não é regado. Então existe um conjunto aí que nós precisamos observar. Plantar, regar e Deus vai dar o crescimento. E o crescimento quem dá é Deus. E quando nós olhamos para o sentido da obra de Deus, o que é uma obra que cresce? Eu vou ser bem categórico para os meus irmãos. O que é uma obra que cresce? Porque tem gente que se confunde. Pensa que a obra está crescendo quando se abre congregação ali, congregação cá, congregação lá. Isso não é crescimento. Crescimento não é isso. Ah, pastor, o que é crescimento da obra de Deus? Sabe o que é crescimento, irmão? Crescimento não é também quando um culto está com as cadeiras toda completa. Crescimento não é quando você vem para um culto e você olha e aquela igreja está cheia. Isso é crescimento. Pastor, agora não estou entendendo nada. E o que é crescimento? No sentido da obra de Deus, crescimento é quando uma pessoa se converte e ela permanece. Glória a Deus. Crescimento é quando Jesus vai salvando vidas, irmã, e aquela pessoa permanece na igreja. Porque tem momentos que é assim, irmão. Igreja é que nem um ônibus. Igreja é que nem um ônibus. Sobe 6, desce 7, sobe 6. Mas aqueles que verdadeiramente se converteram, está firme. Então isso é crescimento. O crescimento não é o momento da aglomeração, mas o crescimento é aquilo que permanece. Passa dias, meses, anos e a pessoa está ali de pé diante da presença de Deus. Isso é crescimento. Uma obra só pode dizer que está crescendo se as pessoas que se convertem permanecem. Não é aquele momento ali que a pessoa se converteu e passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, depois não aparece mais na igreja. Então você não pode dizer a obra está crescendo por conta disso. Não, a obra cresce quando a pessoa permanece. Aí sim, porque aquela pessoa realmente somou com a obra, está ali entrelaçado no corpo de Cristo. Então isso é crescimento. Crescimento não é aglomeração. Aglomeração é fácil fazer. Só é simplesmente você marcar algo aí, sair convidando um pouco rápido e aglomera tudo aqui e a rua vira do outro lado. Por exemplo, a gente toma como exemplo as festividades, por exemplo. Festividade, enche a igreja, o povo, sim ou não? Sim. Isso é crescimento? Não. Crescimento é o dia a dia. É aquelas pessoas que se convertem, Marcene, e permanecem. Está ali. Eu disse ao irmão que convidou ele. Aí eu disse, olha, eu estou pronta para Deus, eu sempre estou pronta. Agora para a igreja eu não estou. Porque não adianta eu entrar agora, me converter e passar uma semana, 8 dias e sair para fora. Não adianta. Eu disse, quando eu estiver preparada, que eu entrar, eu entro de vez. Muito bem, irmã. Aí eu entrei, porque é Deus que me chamou É isso. e confiar no coração. Não adianta. E que bom, minha irmã, que a senhora tem esse pensamento, porque é muito importante. Porque tem pessoas, né, que realmente vai pelo calor da emoção, né? Aquele culto bonito que teve, aquele louvor bonito que o cantor, a cantora, aquela mensagem que o pregador pregou, e no calor da emoção, né, vai, mas não permanece. Foi mesmo assim. Não, nem me emocionei, mas eu disse não é assim. Agora, quando o Espírito Santo de Deus convence a pessoa, ela pode estar em casa, ela vem aceitar Jesus. A pessoa pode estar onde for, Jesus toca lá atrás e a pessoa se converte e permanece. Então, isso é o Espírito de Deus convencer a pessoa, e também isso é dizer a obra está crescendo. Porque, meus irmãos, abrir templos, obra atenção, que isso é muito importante para os irmãos aprender. Irmãos, se é uma coisa que eu foco e que vocês são privilegiados, é ter um pastor que ensina. Porque a coisa mais rara hoje que existe é um pastor que ensina, que se preocupa com o ensinamento. Tem muitos pastores que se preocupam mais com dízimo, com oferta, com dinheiro, com carro importado, com carro de ar-condicionado, com empresa. Irmão, e não tem preocupação com o ensino, de conduzir um pouco para o céu. Essa é a minha preocupação. É que os irmãos aprendam. Por quê? É isso que eu estou fazendo. Deus me deu a graça de plantar. Deus também está me dando a graça de
Fazer o que, irmão, depois de plantar? Regar. O que é regar? Ensinar, mostrar para a igreja, preparar a igreja. E ele, o dono da obra, vai dando crescimento. Então é dessa forma, meus irmãos, que vocês têm que aprender e entender. Porque, meus irmãos, se fosse para abrir congregação, eu já estava com 7. E ela sabe. Se fosse para abrir congregações por aí afora, eu já estava com mais de 7, 8, 10, se brincar 15 congregações. Já estariam em Laje Grande, já estariam em Catene, já tinha em Caruaru, Belo Jardim. Que as pessoas entrem em contato comigo. Oferece estabelecimento, som, cadeira, tudo. Mas, irmão, não é assim. Porque a partir do momento que você abre uma congregação, você tem que saber quem é que vai assumir a responsabilidade lá. Se você botar uma pessoa sem caráter, sem vida lá, mancha o nome da igreja. E nós precisamos ter cuidado com isso. Porque o nome da igreja não pode ser manchado. Tem pessoas que não pensam isso, só quer saber. Não, irmão. É fogo de palha. É crescimento de palha, irmão. Crescimento tem que ser alicerçado. É um passo após o outro, mas quando for indo, vai andando. Não vai pisando em falso, vai pisando no sólido. Então isso é muito importante que os irmãos entendam. Então, meus irmãos, aprenda crescimento. Crescimento não é aglomeração. Crescimento é a permanência daquela pessoa na igreja. Aquela pessoa que se converte e permanece. Aí você pode dizer verdadeiramente. Por exemplo, quer uma prova? Diga, quero. Eu já participei, minha irmã, de congressos e de cruzadas, onde as pessoas faziam convite. Tem alguém que quer hoje decidir a sua vida para Jesus? E vinha irmã Ciene, vinha evangélica para frente. 2, 3 mil almas. E para onde foi aquelas almas? Quem regou elas? Quem cuidou delas? Esse negócio também de cura assim, tipo, na internet. Quem quer ser Jesus agora? Eu vou orar agora, a mãe de Sim, é. Ele ora, sabe nem quem é. Pois é, porque uma pessoa, quando ela, por exemplo, pode se converter 30 pessoas de uma vez aqui, sim? Tá certo? 30 pessoas. Você está pensando que as 30 permanecem? Não permanece, irmão. E o que tem que acontecer? Aquele pastor daquela denominação tem que ir lá no outro dia seguinte, ou com 2, 3 dias depois, ou um irmão da igreja mesmo, ativo na obra, visita aquela pessoa e fala: está firme mesmo, meu irmão? Está firme? Conte conosco. Senta ali com aquela pessoa. Se eu tenho alguma dúvida, a irmã tem alguma dúvida, o que eu posso fazer para ajudar a irmã? E sempre ter uma frequência de visita, para que aquela pessoa seja regada, para que possa vir a crescer na obra de Deus. Mas esse negócio, a pessoa se converte. Se converteu hoje. Ninguém visita. Visita os 2, 3 primeiros dias, depois não visita mais. Esquece daquela pessoa. A pessoa falta na igreja 3, 4, 5, 6 dias. Ninguém vai lá saber o que está acontecendo com a pessoa. Então isso, irmão, isso acaba não trazendo crescimento para a obra de Deus. Então nós precisamos, porque, irmão, é o que está na Bíblia que nós lemos aqui. Paulo plantou, Apolo regou. Na igreja tem aquele que planta, mas também tem que ter aquele que rega. Porque tem pessoas que plantam. Irmão, e na obra de Deus você não só pode plantar, você tem que regar também. No sentido espiritual, você prega, você ganha almas para Jesus, mas você também tem que regar aquela alma. Você tem que ir lá cuidar daquela alma. Você tem que dar atenção àquela alma. É isso, irmão, que nós precisamos entender. Tem gente que planta bonito, mas a árvore não cresce. A plantação não cresce. E quando você planta e aquela árvore cresce, ela vai dar fruto. Porque isso vai haver o que? Um crescimento, irmão. Então nós precisamos entender, quem dá o crescimento é Deus. Mas para Deus dar o crescimento é preciso que alguém plante e alguém Oi, irmão. Eu vivo regando essa direta. Eu não vivo na igreja, não. Mas eu sempre, alguma pessoa vai para frente, crescendo. Mas tá certo. Isso é importante, irmão. Incentivando ela sempre.
E é preciso, porque, queridos, o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz: suportai as fraquezas dos fracos, porque nem todo mundo é forte. Por exemplo, talvez, o auxiliar Ed pode ser mais forte do que eu. Talvez, o diácono Jeremias pode ser mais forte do que a irmã Angélica. Estou falando no sentido espiritual. Então, aquele que é mais forte ajuda aquele que é mais fraco. Então, nós temos que entender, irmão, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque veja só, já é difícil você trazer alguém de fora para dentro da igreja. Já é difícil alguém se converter e verdadeiramente permanecer na presença de Deus. E a gente temos que ter uma atenção para quem está dentro. Porque não adianta você orar para Jesus salvar, enquanto muitas pessoas que estão dentro da igreja estão fracos na fé e você não faz uma visita. Que adianta você orar para Jesus salvar quem está lá fora, e muitas pessoas fracas na fé, dentro da igreja, quase se desviando, e não tem o seu apoio, e não tem a sua visita. Então a sua oração de nada está valendo. Porque se a oração que você faz por alguém para salvar lá fora, e você vê pessoas do teu lado morrendo espiritual, e você não tenta socorrer aquela pessoa, você está em falha. Porque às vezes as pessoas pensam assim: depois que a pessoa se converteu, se vire. E não é assim. Às vezes uma palavra levanta a pessoa que está quase morta espiritual. Às vezes um abraço, uma visita levanta aquela pessoa que está quase a desistir da presença de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você queria que alguém tivesse desistido de você? Você queria que pelas suas falhas alguém desistisse de você? Não. Estava o povo: solta Barrabás e crucifica o Cristo. Jesus abandonou? Não. Mesmo ali no último suspiro, ele ainda diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E ele concretiza dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão, a gente precisa ter a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo disse. A gente precisa, porque quem tem a mente de Cristo pensa como Cristo, age como Cristo, pratica as coisas como Cristo, irmãos. Você tem que entender, nem todo mundo é forte como você é. Nem todo mundo tem o mesmo pensamento que você tem. Nem todo mundo tem a mesma estrutura que você tem para aguentar pau, irmão. Para aguentar cacete, para aguentar humilhação, perseguição. Nem todo mundo tem a mesma estrutura. E você pode chegar: o negócio daquele, a irmã está fraca desse jeito, o negócio daquele, o irmão já quer parar. Ei, irmã, tá certo, você está passando coisa pior, mas a sua estrutura é diferente da dela. A sua estrutura é diferente da dele. Nunca critique ninguém, você não sabe a estrutura de ninguém. Tem gente que aguenta demais, mas tem gente que não aguenta nada. Tem gente, irmão, que a nada o mar inteiro, pula dentro do oceano, atravessa ele com todo vigor, e num copo de água morre afogado. Isso mostra, irmã, que todo ser humano tem as suas limitações. Ninguém é igual a ninguém. Então nós precisamos aprender esta verdade. Agora, por favor, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Você vai continuar na frente, 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, aí você vai passar Efésios, vai passar Filipenses, e vai encontrar melhor falando Filipenses. Capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, mas para que haja esse aperfeiçoamento, tem que haver
haver o quê? Porque Deus não tem como aperfeiçoar aquilo que não existe. Para haver o aperfeiçoamento, tem que haver o quê? Tem que plantar. E o que mais? Existência. Regar. Ou seja, quando você planta e você rega, pode ter certeza, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Ou seja, Cristo vai aperfeiçoar aquilo que você está plantando. Isso é muito lindo, não tem coisa melhor do que você olhar para alguém que ninguém dava nada, irmão, na sociedade. Alguém que vivia alcoolizado, drogado, caído na lama. E quando pensa que uma população olha assim e fala que não vale nada, aquilo não é ninguém. E quando pensa que não, você vê, alguém planta, outro vai lá, rega, Deus dá o crescimento, amanhã está a pessoa de terno, gravata, bonitão, vivendo no meio da rua, caído, o cachorro lambeu na boca, e agora está no púlpito da igreja pregando a palavra de Deus. Irmão, não há nada impossível para esse Deus que nós servimos. Eu não sei quem é da sua família, da sua parentela, que você olha e diz assim, um caso perdido ali. Entenda, até Jesus entrar em ação. Porque quando Jesus entrar em ação, Jesus quebra o coração de pedra e coloca o coração de carne. Nós precisamos entender, nós precisamos crer que Jesus tem o poder de fazer isto, irmão. Alguém olha assim e fala, mas eu não acredito não, é difícil demais. Eu olho a situação, ei, bota na mão do oleiro. Quem entende de barra é o oleiro, e quando está na mão do oleiro, o oleiro pega assim, ele quebra, ele amassa, ele faz do jeito que ele quer. E quando pensa que não, aquele vaso que ninguém dava nada por ele, o oleiro levanta ele, e de repente aqueles que olham para ele lá fazem, rapaz, fulano vivia bebendo, fumando, se prostituindo numa vida desgraçada, olha como ele está agora. Isso é o que, irmão? Isso é Deus que faz quando nós colocamos a mão do Senhor. As pessoas que nós queremos que o Senhor resgate, podem ter certeza, vai chegar um momento que o oleiro vai trabalhar naquele vaso. Glória a Deus, glória seja dada no nome de Jesus. Agora abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Evangelho de Lucas, você vai passar Mateus, Marcos e vai encontrar Lucas. Lucas capítulo 2. Eu vou aguardar os irmãos encontrar, porque isso é bom. Eu estou falando sobre crescimento, para os irmãos aprenderem, identificarem a palavra de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 52. Glória seja dado o nome de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 52. Hoje é culto de ensinamento, meus irmãos. Lucas capítulo 2, versículo 52. O que é que diz aí? E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Se o próprio Jesus crescia, você tem que crescer. E Jesus crescia, e o texto vai dizer que Jesus crescia primeiro. Olha para o texto, está no texto, irmão. Jesus crescia em sabedoria. Por isso que você precisa crescer em sabedoria. Nada melhor do que um crente que tem sabedoria da palavra. E você não tem como ter sabedoria da palavra sem estudá-la, sem estar em um culto de ensinamento. É para isso que é o culto, crescer. Jesus vinha crescendo em sabedoria e em estatura. O que é estatura? Diga tamanho físico. Jesus ia se evoluindo no seu tamanho. Ninguém nasceu grande, né, irmão? Todos nós nascemos pequenos. Uma criancinha, depois foi crescendo, se tornou um jovem, um adulto, e hoje homens formados. Então Jesus também crescia em estatura. Diga amém por isso, irmão. E em graça para com Deus e os homens. Graça, que significa favor não merecido. Graça. O que é crescer em graça, irmão? É aquele crente crescer fervoroso na presença de Deus. É um crente que, independente do que ele passe, mas ele está com uma tocha acesa dentro dele. Porque dentro dele existe o Espírito Santo que habita dentro dele. Glória seja dado o nome de Jesus. O Espírito de Deus habita dentro de nós, meus irmãos.
E esse fogo tem que estar aceso. Glória a Deus por isso. Agora vamos para Lucas capítulo 1, mesmo livro, capítulo 1, versículo 80. Lucas capítulo 1, versículo 80. Olha o que diz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Quem era esse? Jesus. Tem certeza, irmão? João Batista. João Batista. Glória seja dado o nome de Jesus. João Batista ia crescendo. E o que João Batista foi? João Batista foi aquele que preparou o caminho, aquele que veio antes de Jesus. Ele preparou o caminho para que quando Jesus aparecesse, tudo já estava traçado. Ou seja, preparar o caminho é anunciar. Ou seja, João Batista anunciava a respeito. Por isso que quando João Batista estava batizando, sabe o que aconteceu? De repente, olha a pregação de João Batista. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir? Não, que pregação. Você já imaginou um pregador chegasse no púlpito hoje, raça de víbora? Irmão, ninguém ficava na igreja. Porque hoje basta uma palavrinha dura do pastor, tem pessoas que não querem vir mais para a igreja. Irmão, imagina um pregador chegar e dizer raça de víbora. Sabe o que é víbora, irmão? Cobra. Chamar o povo de cobra. Essa era a mensagem de João Batista. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E quando ele estava... E outra coisa, mesmo ele chamando o povo de cobra, mesmo ele chamando o povo de serpente irmã, o povo não deixava de segui-lo. O povo saía de casa, sabe para onde ia para o deserto, ouvia a palavra pelo João Batista. Por quê? Porque dentro de João Batista existia um que era maior do que todos. Meus irmãos, João Batista ele foi cheio do Espírito Santo naquele momento em que ele teve um encontro. A mãe dele, Isabel, juntamente com Maria, se encontraram. Eles foram cheios do Espírito Santo. João Batista desde o ventre da sua mãe. Então, o crente, quando ele é cheio do Espírito Santo, mesmo a palavra dura se torna favo de mel no ouvido daqueles que ouvem. Agora, um crente vazio, qualquer palavra que dá é como se fosse uma martelada na cabeça de alguém. Mas um crente cheio do Espírito Santo, mesmo ele pregando raça de víbora, que nem João Batista, o povo dizia, é onde que ele vai estar hoje? Qual é o deserto? Vamos embora. Reúne tudo, bota a menina nas costas, vamos embora. Ia-se embora ouvir. Por quê? Porque João Batista era cheio. Porque, irmão, quando você é cheio do Espírito Santo, até a palavra mais dura que você pregar se torna favo de mel no ouvido daqueles que ouvem. Isso é sério que eu estou falando, irmão. Então ele crescia. Agora vamos continuar aqui. Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas capítulo 2, nós estamos no Evangelho de Lucas ainda. Capítulo 2, leia aí para mim e o versículo 40, por favor. Capítulo 2, versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quem era esse? Jesus. Amém, meus irmãos? Isso aqui é muito lindo. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Por quê? Porque um crente cheio do espírito, ele é forte. Agora, o que é que Jesus fazia? Qual é o exemplo que Jesus dava para nós, para que nós possamos ser fortes? Qual foi o exemplo que Jesus deu para os discípulos, para eles serem crentes fortes? Oração. E o jejum. Por isso que Jesus chama os discípulos e vai orar. E quando Jesus está orando, aí Jesus sai da oração, irmã Jaqueline, e volta. Quando chega lá, está um discípulo roncando. Jesus desperta. Ei, acorda, ora. A carne, ou seja, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ora. Então Jesus, irmão, que é o próprio Deus, na matéria humana que ele estava, ele venceu na oração e no jejum. Isso é um exemplo que ninguém vence sem que esteja uma vida de oração. Orar não é bom. Eu vi uma pessoa certa vez dizer para mim, dizer assim, pastor, é tão bom orar. Eu digo, tu nem ora. Então uma pessoa que dizer que é bom orar, está mentindo, irmão.
Orar é bom, tá de joelho, doendo coluna, joelho, você naquela inquieta. É bom orar, irmão? É não, mas é preciso. Porque oração é sacrifício vivo. E quando você está de joelho ali, mesmo o joelho doendo, na coluna doendo, quando levanta, é capaz de pedir para os irmãos ajudar a levantar para ver se destrava. Mas, irmão, mesmo sofrendo, mas pode observar, quando você se levanta, você já se levanta diferente. Você levanta diferente com graça de Deus na vida, irmão. Glória a Deus. E um alivio, aquela paz dentro de você. Então é muito importante a oração. Agora na hora, o joelho doeu. Você não sabe o que está perdendo. Quanto mais você sofrer de joelho, mais poder de Deus você vai receber na vida. Glória a Deus. Quanto mais, irmão, mesmo doendo ali. Porque, irmão, é gostoso. Oh, irmão, como é bonzinho. Ei, irmão, dobra o joelho agora aqui. Ó, que bonitinho. Ó. Ei, ó. Enquanto você está dobrando o joelho aqui agora, ó. Que bonitinho, não está sentindo? Duas palavras, não está sentindo nada. Agora você quer ver o efeito da oração na sua vida? É quando você começa a ver o bichinho do joelho fazer isso, ó. Latejar, e você mexe de um lado, se ajeita na cadeira do outro, e vai para cá, e mexe para cá, e ajeita a coluna, faz alguma coisa, irmão, e você fica ali. Quando você levanta diferente, porque Deus está vendo que você está em um sacrifício vivo. Você está dando o máximo aquilo que você nem pode. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer o máximo de nós. Porque só se ajoelhar, irmão, e está ali orando, e quando doer, você não fez o sacrifício. Você apenas fez uma oração. Mas quando você está ali, o joelho dói, a coluna dói, seja o que for, dói. E você está ali. Oh, meus irmãos, quando você levanta diferente. Eu só me levantei, não foi por conta do joelho. A cabeça está assim e o peso. Irmão, ficar assim, com gripe, com o nariz entupido, é terrível. Você fica inquieto. Mas, meus irmãos, eu amo orar. E quando eu falo que eu amo orar, não estou dizendo que eu gosto de orar. Estou falando que eu amo orar. Porque eu sei que a oração, ela traz muito poder para a vida do ser humano. Ela muda tudo. Agora, gostar, eu não gosto. Porque dói o joelho, tem hora. Agora, interessante, quando você coloca em prática a oração, irmão, é 15 minutos, no outro dia bote 20, aumenta a dosagem, outro dia 25, 30, agora é 15 minutos de oração, doeu o joelho, no outro dia é 13, doeu é 10, vai diminuindo, você nunca vai estar apto a orar, você nunca vai se adaptar à oração. Vou lhe dizer uma coisa, eu sinto meu joelho. Eu sinto dores no joelho. Agora eu só sinto depois de 2 horas de relógio. Depois de 2 horas, aí eu sinto. Ontem eu orei aqui 2 horas e 40 minutos. Então o que acontece? Depois de 2 horas eu sinto ele fazer isso. Mas eu estou ali, ó, sacrifício. Quando eu me levantei, parece que eu estava voando. Mandei, irmão, é muito bom. Agora, meus irmãos, quando você saiba de uma coisa, a receita é culto de ensinamento, é isso. Você quer ver Deus mudar a situação da sua vida, da sua casa, da sua família? Ore. Ore. Ore, não ore. Ah, mas já não estou orando. Mas como que tu está orando? Se tu orou uma semana, 2 semanas, 1 mês, 6 meses e já desistiu. Irmão, oração é persistência. É o que a Bíblia diz, orar sem cessar. Orar é persistência. E quando você tem um objetivo, você tem que orar constantemente por aquele objetivo. Não é só, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Tchau. Não. Senhor, está em tuas mãos. Aí joga como Jesus fosse empregado dele. Toma aí. E não é assim. Você entrega nas mãos do Senhor. Ah, você está em sacrifício. Claro que você não vai toda hora entregar, porque ele já entregou, está na mão dele, deixa lá. Mas você vai estar lá, Senhor, eu creio, eu acredito, Senhor. Já está nas tuas mãos, tu vai fazer. Oração com sabedoria. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Agora leia para mim, por favor, João capítulo 3, versículo 30.
Glória a Deus. João capítulo 3, o culto de ensinamento é muito bom. Coisa maravilhosa. João capítulo 3, eu marquei as referências aqui para mim não esquecer, porque são muitas. E todas essas referências falam sobre crescimento em todos os sentidos da vida. Agora vamos para João capítulo 3, versículo de número 30. Quem achou pode ler. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha, irmão, agora sabe o que significa aí? É necessário que ele cresça. Ele quem? Jesus. Porque tem gente que quer crescer demais. Tem gente, irmão, daqui um dia, se brincar, vai ter título de super Deus. Porque estão inventando cada moda nesse mundo, meu irmão, que não é brincadeira. Tem pessoas que querem tomar o lugar de Deus. O que eu? Oi. O que é nós, irmão, sem a graça de Deus? Nada. A Bíblia diz, se Ele não der, nada a gente recebe. Tudo vem dele. E tudo é para Ele. Mas tem pessoas, meus irmãos, que querem. Irmão, tem gente que sobe como que fosse. Eu vejo cada coisa por aí afora, quando eu vou pregar em alguns lugares. Desse jeito, irmão. Aí, às vezes, uma pessoa simplesinha chega assim: eu posso tirar uma foto com o senhor? Eu posso pegar na sua mão? Depois do corpo. Eu já vi com meus olhos isso. Já tive pregando em congresso, chegou pregadores de nomes aí, sentou do meu lado assim, e chegou alguém, posso? Depois do corpo. Aí olhou para mim, você pode tirar uma foto? Eu digo agora mesmo, porque ele na frente dele assim, ó. Porque, meus irmãos, tem pessoas que se exaltam aí. Meus irmãos, irmão, quando você vê essas plantinhadas todas, é só para querer aparecer. Aí a Bíblia diz o que a irmã Jaqueline acabou de ler aí, que ele cresça, e que eu diminua. Por isso que eu amo, o auxiliar Sérgio estava comigo, o auxiliar Ed também estava. Eu amo louvar aquele hino, que ele cresça e que eu diminua. Porque, irmão, quando você se diminui, quando fala diminuir, não é na estatura, é no eu, é no seu orgulho. Quando você diminui e que Deus aparece, não é diferente. Todo mundo olha para você e vê o brilho de Deus na sua vida. Todo mundo olha para você e fala, ali é uma grande mulher de Deus, ali é um grande homem de Deus. Quando você vê as pessoas ficarem assim, eita, fulano, rapaz, que mensagem, que oratória, que não sei o que. Quando você vê esses diálogos aí, a pessoa que estava no púlpito, ela se apresentou no púlpito. Porque quando uma pessoa sobe no púlpito e que Deus aparece, não a pessoa sai glorificando a Deus. Senhor, glória a Deus, muito obrigado por ter falado conosco, palavra edificante para a minha alma, mas não exalta o homem. Cuidado, irmãos, cuidado, porque isso também pode se tornar uma idolatria. Você admirar alguém que prega bem é uma coisa, admirar, mas cuidado com a idolatria. Porque tem pessoas que idolatram. Fulano prega demais, faz do camarada um Deus. Dá um banho no quarto. Bota um banho no quarto, faz a... Irmão, eu já fui pregar numa igreja, estou encerrando agora, eu tive o desprazer de pregar numa igreja que no altar tem a foto do pastor presidente. Que é isso, meu irmão? A foto ali, pastor presidente, não sei o que, no altar da igreja. Quem tem que aparecer é Cristo, meu irmão, nas nossas vidas. E recentemente aí eu tive o desprazer de ver uma Bíblia que lançaram aí em certa denominação, por aí afora, que colocaram na capa a foto do presidente da igreja. Na Bíblia botaram assim, a foto do presidente, irmão. Quem somos nós? Quem é o homem? A glória é dele, que ele apareça, que nós diminuamos, meu irmão. Amém. Quando você pegar no microfone para cantar, diga assim, Senhor, a glória é tua, não é minha.
E tenha muito cuidado, eu já falei, vou repetir, desde o início que eu cheguei nesse bairro aqui, eu falo isso. Cuidado com elogios. Eu tenho dificuldade de elogiar. Tem hora que dá vontade de elogiar alguns irmãos. Tem hora que eu sinto vontade, mas eu tenho medo. Porque eu não sei como que vai entrar na cabeça da pessoa. Porque tem pessoas que não podem receber elogios. Quando recebe elogios, se exalta. Olha aí, o pastor falou que eu... viu aí, irmão? Pastor aí, bate o olho em mim aí, pastor. E aí, isso assim. Isso é sinal que eu estou arrebentando. Irmãos, eu já vi muito isso. Eu tenho dificuldade. Tem hora que às vezes vem um elogio na ponta da língua, dá vontade de eu falar para a pessoa. E o Espírito de Deus me trava, não fale. Falar perde a pessoa. Acaba perdendo aquela pessoa. Estraga a pessoa. Acaba estragando a pessoa. Eu já vi muitas pessoas que começaram tão bem, pregava tão bem, irmã Rosa, pregava tão bem, era uma bênção, cantava tão bem, e a igreja começou, quem que vai pregar hoje? Ixi, é forte. Eu vou. Quem vai cantar? É fulano. E começou com esse negócio dentro de igreja. E aquela pessoa, olha aí, ó. E aí, os irmãos aí só vai quando é eu. Os irmãos só vão aí quando é eu que vou cantar, quando é eu que vou pregar, quando é eu que vou. Eu, irmão. Nós não somos nada. E sobe para a cabeça. Aí depois tá o diabo botando, quando sobe para a cabeça. Ei, rapaz, tu viu aí, ó? Que a igreja está admirando tua mensagem, tu pregando. Tu já pode ser pastor, rapaz. Olha, tu tá vendo aí não que o povo tá admirando, rapaz. Se tu abrir um ministério, vai todo mundo contigo. Olha a palavra, tu tem uma palavra, rapaz. Tu tem um conhecimento, rapaz. Oh, meus irmãos, conhecimento, autoridade, unção de Deus na vida é diferente de chamado. Tem gente que tem autoridade, tem vida com Deus, tem conhecimento, mas não tem chamado para a obra. Se botar na frente de uma obra, acaba com a igreja. É isso, irmão. É por isso que hoje a gente vê muitas pessoas que eram bons obreiros. Bons obreiros eu já vi, que nem um certo pastor, estou encerrando, que nem um certo pastor, irmão, assim, ele tinha um diácono na igreja. Um diácono ele tinha na igreja. E que diácono? Irmão, que diácono era aquele? Sabe o diácono? Pronto, tá ali, ó. Auxiliar ele. Ele poderia pegar uma cadeira e sentar, mas ele está em pé ali. Isso é importante. Porque isso é uma das coisas na igreja mais complicadas, se chama portaria. Porque aí você é que resolve tudo ali. A função da portaria é a mais difícil que tem na igreja. E eu fiquei 3 anos como porteiro da igreja. Eu sei o que está na portaria. Você tem que estar atento, é que nem um ninja. Filho, atento. Então, o que acontece? Era um bom diácono. Aí chegou na convenção, rapaz, vê não que fulano, ó, ele serve bem água na igreja para os irmãos, ele ajeita as cadeiras, ele chega cedo, se está faltando alguma coisa, ele vai olhar, ele olha lá se tem papel no banheiro, se não tem, se o banheiro está limpo, se o banheiro não tem, se tem água, se não tem. Ou seja, ele era um obreiro 100%. Aí o pastor se emocionou com o trabalho dele. Aí disse, já que ele tem essa disponibilidade aí, é uma pessoa muito dedicada na obra, vou consagrar ao presbitério. Quando botou para o presbitério, nem presbítero nem diácono ele tinha. Perdeu o diácono e não teve um presbítero na igreja. O homem se exaltou. É muito sério, irmão. Eu não consigo entender, porque só sendo igrejola mesmo, né? Acaba, chega lá, mulher, não sei o que, já é fulano, e toma um copo de óleo na cabeça, então, pelo amor de Deus. Hoje virou bagunça essas coisas por aí, né, irmão? E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu encerro já. Qualquer um dos irmãos aqui, qualquer um dos nossos irmãos aqui, Belém, qualquer um, que são obreiros aqui, que são consagrados aqui, você pode chegar, de repente você diz, pastor, eu estou me mudando da cidade e lá não tem o nosso ministério lá.
E eu quero uma carta de recomendação para apresentar à igreja que eu vou fazer parte lá na outra cidade, porque lá como não tem o mesmo ministério, eu preciso, né, de uma carta para estar congregando lá. Quando pegar a carta e ler a sua carta e saber aonde você foi consagrado, quem foi teu pastor, quem foi tua liderança, você será abraçado e bem recebido. Isso faz diferença. Já tem muitas pessoas por aí que são consagradas em lugares por aí, que se chegar aqui, são membros. Fica na banca. Irmão, você está pronto para começar tudo do zero? Pronto. Se o senhor tiver chamado, um chamado específico, você vai crescer na obra. Agora, esse ministério que você tem, eu não posso receber, não. Já aconteceu, ela sabe, lá em Belém. Não posso receber seu ministério. Porque hoje é assim, irmão. Tem pessoas que é assim, tá numa igreja e fala, rapaz, já tem tantos anos que eu estou na igreja, meu Deus, e eu não sou nada. Irmão, e tu veio para aqui para ser o quê? A gente veio para a igreja para servir a Deus, irmão. Aí tem pessoas que acham, não, meu pai, tantos anos que eu sou da igreja, eu não sou nada. Oi, indivíduo, tu não já é salvo. Tu não vai para o céu. Jesus não te libertou, não transformou tua vida. Já é o suficiente. Ministério se tiver chamado. Aí tem não, já tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos. Dá para ficar, não, tem que ir para algum lugar que eu chegar lá, eu já vou ser disso. Aí sai. Aí fala, tá o que lá? Lá eu sou auxiliar de trabalho. Tá o quê? Oxa, meu Deus, pastor, lá tem visão não, isso. Tu era para ser um presbítero, meu pai. Eu duvido que tu tivesse aqui ao diabo a semente na mente. Olha o camarada. Pastor. Oi. Tchau. Vai com Deus. É desse mesmo jeito. Hoje é assim, não. Hoje é assim. Irmão, chamado de Deus. Aonde você estiver, passa ano, entra ano, não importa o tempo, acontece. Se você tiver um chamado específico de Deus, foi 10 anos. Quantos anos eu falei? 10. Para mim ser separado auxiliar de trabalho. 10 anos na portaria da igreja. Irmão, quer uma aguinha? Irmão, quer uma aguinha? 10 anos. Hoje é uma loucura por posição, por cargo, por querer aparecer, por querer ser. Pelo amor de Deus, meus irmãos. 10 anos, o pastor disse, você vai ser auxiliar de trabalho. Diga amém, pastor. Mas só não se preocupe não, porque é uma das coisas que eu quero é só fazer a obra de Deus. Estou a fim de posição, cargo, a igreja nunca quis. Mas parece que quanto mais você corre, Jesus te pega. É você mesmo. Porque Deus não dá a quem quer. Deus dá a quem lhe chama. Porque às vezes quem quer para aparecer. Agora quem tem chamado faz a obra de Deus. Com seriedade. E com qualidade e com capacidade. Então nós precisamos entender. Quem dá o crescimento é Deus. Estamos concretizando. Vamos agora, por favor, para Efésios capítulo 4, 13. Efésios 4, 13, por favor. Efésios já é um livro mais... Você vai passar 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses. É antes, é? Perdão, verdade. Antes de Filipenses, obrigado. É verdade, eu pulei aqui. Efésios capítulo de número 4, versículo 13. Olha o que diz. 4, 13. Eu tenho ainda quantos minutos? 10. 4:13. Quem lê? 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Medida fala de crescimento. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, agora leia Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do 1. Atos fica depois do Evangelho de João. Glória a Deus. Atos capítulo 6, a partir do 1.
primeiro. Leia bem rápido, aí para ganhar tempo, senão não vai dar tempo. Ora, naqueles dias, Sim. crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Olha que coisa interessante. Primeiro, ora, naqueles dias crescendo o número dos Discípulos. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Porque a partir do momento que você é um discípulo, você é uma pessoa convertida e que tem permanência. Porque não tem como ser discípulo se não tiver permanência. Então, perceba que a contabilidade do crescimento de ministério, do crescimento da obra de Deus, começa em discípulos. E o que é um discípulo? É aquela pessoa que se converte e permanece. Se torna um discípulo. Não é aquela pessoa que chega e some. É aquela pessoa que chega e perde. Então isso é o que? Um discípulo. Por isso que o texto diz, ora, naqueles dias, crescendo o número dos... Por que não diz assim, crescendo a numeração? Simplesmente. Crescendo, não. Crescendo o número dos... É crescimento, porque obra de Deus só cresce dessa forma, quando há permanência. Não é quem chegou e sumiu. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. Agora leia para mim, por favor, Atos capítulo 12, versículo 24. 12 e o versículo 24. Rapidinho para a gente ganhar tempo, meus irmãos. 12 e 24. Para que dê tempo de terminar os textos. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Agora, por que a palavra... É crescimento. Por que a palavra de Deus crescia e se multiplicava? A palavra de Deus crescia e se multiplicava, porque tinha discípulos que levavam a palavra. Então, da mesma forma que a obra vai crescendo com discípulos, a palavra de Deus também, ela cresce. Porque vai alcançar. Porque o que é discípulo? Discípulo, ele não fica parado. Discípulo, ele tem um desejo de avançar. O desejo do discípulo é buscar mais um. Por isso que a palavra de Deus, ela cresce. Por intermédio daqueles que vão anunciar a palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos continuar. Glória a Deus por isso. Atos 16, 5. Atos 16, versículo 5. Quem achou já lê? 1, 2, 3. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Olha aí. Em números. Em números. A igreja crescia em números. Por que a igreja crescia em números? Porque não tem como contar. A contabilidade não é com aglomeração. A contabilidade é com quem permanece. Eu posso só contar o número. Eu posso dizer, por exemplo, aqui tem tantos membros, porque eu sei que tem. Mas eu não posso contar com quem chegou, passou as férias e saiu. Não se conta. Se conta com quem permanece. O número é contado com quem permanece. Por isso que a igreja crescia. A igreja cresce, mas é com a permanência. É isso, meus irmãos. Vamos aprendendo aí pelo amor de Deus. Leia novamente, irmã Jaqueline, este versículo para a gente ressaltar, 16:5. De sorte que as igrejas... Plural, igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Confirmada na fé e crescia em números. Crescia em número. Por quê? Porque igreja, ela está ligada no corpo. E quem é o corpo? A igreja. Quem é o cabeça? Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo. Então, só se conta com quem está no corpo. Irmão, nunca vi um braço andar só. Eu não consigo entender. Eu sou crente, mas é do meu jeito.
Eu sou crente, mas não existe isso. Você tem que ser crente do jeito que a palavra te manda ser. Do jeito que a palavra estabelece para você ser. É assim que você tem que ser crente. Não é do seu jeito. Amém, meus irmãos? Vamos lá. 2 Coríntios 10, 15. Quem lê rapidinho, 2 Coríntios 10, 15. Estou encerrando já, mas eu preciso ler essas referências para os meus irmãos. 2 Coríntios, por favor. 10, 15. Quem encontrou? 10, 15. Não nos gloriando fora de medida. Sim. Nos trabalhos Alheios. antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos Sim. entre vós, conforme a vossa regra. Crescendo, olha que coisa interessante aqui, ó. Tendo a esperança de que crescendo a nossa, porque a fé ela cresce. E quando a fé ela diminui na vida do cristão, ele está apto ao fracasso, porque ele acaba não crendo mais. Ele acaba não acreditando que Deus vai fazer. Então ele se desanima. Ele fala, não tenho mais fé. Acabou. É assim. E não é isso. A fé ela tem que crescer. E como é que a nossa fé cresce? Fala aí, diaconisa. Como é que a nossa fé cresce? Oração, jejum, consagração, leitura da palavra, persistência, obediência, permanência na casa de Deus. A fé cresce. É diferente. Pronto, tem pessoas que estão nos assistindo em casa. Deus abençoe todos vocês aí. Mas é diferente de quem está aqui. O que você recebe, a dimensão que está aqui, é diferente de quem está em casa assistindo. Então há uma importância no culto, em você cultuar, estar ligado ao corpo. Nós precisamos cultuar. Diga glória a Deus por isso. Agora, Efésios 4, do 12 ao 16. Rapidinho. Efésios 4, do 12, estou encerrando já, do 12 ao 16, eu vou ler. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Cuidado com essas doutrinas que você ouve pelas redes sociais. Cuidado com esses ensinamentos que você ouve, que você anda assistindo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todos que falam no nome do Senhor está falando verdadeiramente no nome do Senhor. Você tem que ter cuidado. A doutrina ela é sã. A doutrina ela não tem mistura. E você tem que ter cuidado com isso. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. Colossenses, por favor, 2,19. Colossenses 2,19. Estou encerrando, estou adiantando aqui. Já não comentando muito para a gente concretizar aqui, tá bom? Colossenses 2,19. Quem encontrou? 2,19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido, organizado pelas juntas E ligaduras. vai crescendo com o aumento de Deus. Eu vou observar isso aqui, ó. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Quanto mais você está ligado ao corpo, quanto mais você congrega, quanto mais você está no culto, você vai crescendo em aumento de Deus. Deus vai se revelando mais a você. Deus vai te avivando mais. Deus vai te revestindo mais. É isso que acontece. Vamos concretizar aqui. 1 Tessalonicenses 3,12. Quem achou? 3,12. Eu vou ler. E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros e para com todos, como também nós
para convosco crescer. Veja aqui um crescimento em caridade. O que é crescer em caridade? Amor. O amor, ele tem que crescer. Por isso que a Bíblia diz, Salmos quanto? 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o amor de Deus tem que crescer entre nós. Porque já basta o desamor do mundo. Já basta o mundo não amar. A igreja tem que amar um ao outro. Entenda. Aonde tem gente, tem problema. Só não tem problema onde não tem gente. Aonde tem gente, tem problema. Mas o amor, a caridade que está em nós, cobre esse desamor. E a gente consegue viver em paz e em comunhão com todos. Porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos continuar aqui. Falta 2 versículos só. Leia para mim, por favor. Aliás, só mais esse aqui. 1 Samuel 2, 21 e encerramos. 1 Samuel 2, 21 diz o quê? 2, 21. 1 Samuel 2, 21. 2, 21. 1 Samuel 2, 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, lhe concedeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Perceba o crescimento de Samuel. Agora Samuel cresceu aonde? Diante do Senhor. Porque na presença de Deus você cresce. Você quer ver seus filhos crescerem na presença de Deus? Traga para a casa de Deus. Você vai ver serão vasos de Deus, mulheres de Deus, homens usados nas mãos do Senhor. É que nem minha mãe. Minha mãe, ela levava a gente tudo para a igreja. Sempre levou. E era uma coisa. Quando eu chegava na igreja, eu participava acho que 20 minutos do culto. O resto era dormido. Minha mãe pegava a gente tudo pequeno e Marcelo, e colocava assim, debaixo da banca. Ela já levava travesseiro e lençol. Botava filhinha lá, tudinho, debaixo da banca. Dormia na igreja. Quando terminava o culto, se levantava tudinho, cumprimentava um ao outro. Mas a gente crescemos na casa de Deus. Independente, irmão, do seu filho ser elétrico ou ter uma bateria a mais, que é importante. Coisa boa, difícil é uma criança sem bateria. Porque uma criança sem bateria vai depender do pai e da mãe pro resto da vida para lhe conduzir. Uma criança que tem uma bateria e tiver 2 ou 3, melhor ainda que tem muita energia. Deixa se gastar, deixa correr, deixa brincar. É importante. Louve a Deus. Mesmo seu filho sendo elétrico, louve a Deus porque tem saúde. Tem muitos que têm pernas, mas não andam. E Deus deu saúde para seus filhos. Então, mesmo elétrico, deixa andar para lá, deixa correr para cá, mas não ausente da presença de Deus. Faça seus filhos crescer no temor do Senhor. Sabe por quê? Porque quando ele crescer, mesmo que por um acontecimento da vida, ele vai um dia se afastar dos caminhos do Senhor, vai acontecer o que está na Bíblia. Instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não se desviar dele. E se vier, mesmo que se desvie, mas a semente está. Eu me afastei 3 anos, mas eu estava lá e ficava com temor. Senhor, eu sei que esse não é o lugar que eu devo estar. Senhor, tem misericórdia, eu conheço a palavra. Não volte agora não, Senhor, me traga de volta. Me dê força. Por quê? Porque minha mãe me conduziu na casa de Deus. Porque se você não conduzir agora o seu filho para a casa de Deus, amanhã, quando ele tiver um homem, um rapaz, ou a sua filha tiver uma moça, você não consegue mais. Você pode chegar, pode falar a verdade 1000 vezes para ele ou para ela. Entra aqui e sai aqui. Agora, quando você começa de pequenininho, essa criança já vai crescer no temor. E quando, mesmo que chega a fase de rebeldia, aquela coisa toda, quando você falar uma palavra de Deus, ela vai olhar assim, ele vai olhar, vai pensar, mãe, tá certo, pai. Por quê? Porque foi plantada a semente desde pequeno. Depois que crescer, você não consegue não. Então, é muito importante os pais terem cuidado, trazer, mesmo assim, fazendo raiva, mas tem que trazer para a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé?
Irmã Rosa, obrigado por sua presença. Deus abençoe. Vamos continuar orando pela nossa irmã Rosa, sua casa, sua família. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este culto realizado nesta noite. Leve paz e segurança a cada um dos teus filhos, sustenta, guarda, abençoa. Aplica essa palavra no coração dos teus filhos, que possamos crescer na graça, no conhecimento da tua palavra, Senhor. Que possamos a cada dia estar firmes, juntos, unidos, aguardando o dia da sua volta. Não há mais tempo de brincar, não há mais tempo de estarmos distanciados da tua presença. É tempo de juntarmos os pés e se focar mais no reino de Deus, na tua presença em nossa vida. Dê saúde a cada um dos teus filhos que está enfermo, o filho do nosso teatro Jeremias, dê saúde para a glória do teu nome, os demais que estão enfermos em casa. Meu Senhor, estenda as tuas mãos, pedimos a tua bênção. Abençoe também nosso irmão Leandro, sua casa, sua família, para a glória do seu nome. Dessa querida irmã que nos visita nessa noite, Rosa, seja com ela, seu lar, sua família, hoje e sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, aqui sempre a igreja diz. Deus abençoe a todos os irmãos, cumprimente seu irmão. Amanhã nós temos culto de pregação. Estejam aqui louvando o Senhor. Deus abençoe.